Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Mesmo com a criação do Estatuto do Idoso há 14 anos, cerca de 80% dos direitos e garantias previstos no texto ainda não são realidade para os brasileiros com idade a partir de 60 anos. Eles são cerca de 8% da população nacional, mas devem chegar a 20% em 2050. Nesta edição do Palavra Aberta, eu converso sobre uma proposta que altera o Estatuto do Idoso para tornar obrigatória a adaptação de imóveis destinados a idosos nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos. O autor do projeto é o deputado Angelim, do PT do Acre. E o programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado Angelim, a população idosa tem crescido vertiginosamente, mas os direitos e garantias não têm acompanhado da mesma forma. Queria que o senhor explicasse para a gente esse seu projeto, o que melhora para a população idosa. É verdade, Regina. Infelizmente, o Brasil não está preparado para o índice vertiginoso de crescimento da população idosa. Como você bem disse, em 2050 nós teremos 68 milhões de idosos no Brasil. Isso, idosos, é até 80 anos, porque depois tem um processo de envelhecimento desses idosos, que é a partir dos 80 anos, que seremos em torno de 3, segundo dados do 20% da população, segundo dados da população idosa, segundo dados do IPEA, os mais recentes. Então, nós alteramos a Lei 10.741 de 2003, o Estatuto do Idoso, que já previa que 3% de todas as habitações subsidiadas ou edificadas com recursos públicos se destinem aos idosos. Mas eu acrescentei o seguinte, que não pode ser uma casa como outra qualquer. Tem que ser uma casa com acessibilidade totalmente adequada para a terceira idade. Portas tem que ter na largura ideal para... Muitos idosos usam cadeiras de rodas, são cadeirantes. A questão de escadas com corrimão, ou seja, com todas as adaptabilidades de acessibilidade para que o idoso possa não ser totalmente dependente de quem quer que seja, possa ter autonomia dentro da sua própria casa. É uma coisa aparentemente pequena, mas que tem o preparar o país para absorver, para dar maior conforto e dignidade às pessoas que foram os primeiros que cuidaram, que desenvolveram o nosso país. Com certeza. Agora, deputado, nós temos um problema muito grande que é enfrentado pelos idosos, que é o problema da violência. E neste mês de junho tem um dia mundial de combate, de conscientização sobre a violência contra o idoso, né? O senhor tem dados aqui no Brasil, como é que tem sido feito? Você tem propostas para combater essa violência? Olha, Regina, eu não participava da comissão do idoso aqui na Câmara, eu participava da Comissão de Educação, Desenvolvimento Urbano, da Amazônia, Desenvolvimento Regional e de Relações Exteriores, mas me impressionou os dados impactantes em relação à violência contra o idoso. Então, nós tivemos aqui um seminário em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização contra a Violência contra a Pessoa Idosa, e esteve aqui o coordenador-geral do Disque Denúncia do Ministério dos Direitos Humanos. Você ter uma ideia, em 2015 foram 62.563 denúncias que foram feitas ao Ministério, sendo denúncias de violência física, psicológica, abuso financeiro, negligência, e desses 8.630 foram só de violência física. Em 2016, foram 65.890 denúncias, 9.142 só de violência física e de abuso psicológico, violência psicológica, que é a tortura, que é tão grave quanto a física, foram 17.186 em 2016. Agora, teve um dado que impressiona. 54% dessas denúncias, o filho é o principal suspeito. Isso é incrível. E o mais grave, essa violência praticada dentro da casa da vítima, é onde mora o idoso, né, e a família. Mais difícil ainda de se denunciar. Né? Ou seja, a violência está dentro de casa, começa dentro de casa, na família. E o mais grave é que as mulheres, como sempre, as idosas, as senhoras idosas, elas sofrem 60% das denúncias. É claro, Regina, que essas denúncias, nós temos uma ideia da situação do país, porque ela é o número de denúncias. Agora, precisa ser averiguada e para isso precisa o quê? Nós conversávamos há poucos.
nós precisamos de equipamentos públicos, Claro. nós precisamos de delegacias especializadas. Políticas públicas destinadas Públicas, especificamente porque para o idoso. se chega uma denúncia dessa numa delegacia não especializada, ela vai ser, não é prioridade, vai ser mais uma denúncia. A prioridade vai ser aquela para a qual a delegacia é especializada. E olha, e isso, essa minha revolta em relação a isso, é que de 88.616 encaminhamentos que o Ministério deu, apenas 9.068 foram respondidas. Ou seja, não há resolutividade, Claro. vai se acumulando. E o O idoso Congresso pode fazer algo para que realmente essas denúncias sejam encaminhadas, né, e solucionadas? Sim, eu acho que essas denúncias, essa questão da terceira idade, de políticas públicas, tem que vir para ser debatido aqui no Congresso, não só para a apresentação de leis, a modernização de uma legislação que venha dar maior dignidade, maior valorização à pessoa da terceira idade, como também fiscalizar a aplicação do Estatuto do Idoso. Eu acho que nós temos que cobrar do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, uma maior atenção para essa idade, porque não se dá para ter o seguinte, não, agora é idoso, agora não. Eu acho que tem que ter total apoio e prioridade à criança e adolescente, mas não esquecer a terceira idade. Até porque também tem questões, por exemplo, como a acessibilidade, né? Os idosos têm direito à passagem de ônibus e tudo, mas na hora que eles precisam, né, ter maior dificuldade de pegar um ônibus, até mesmo o transporte interestadual, dizem que tem uma cota para o idoso, mas na realidade esses direitos não estão sendo garantidos, né? Exatamente. E tem que acabar com essa história do coitadinho. Nada de coitadinho, é um direito. Você falou muito bem, é um direito. Nós temos que preservar esse direito e fazer com que as pessoas respeitem, né, esses direitos das pessoas da terceira idade. Agora, é impressionante, é na terceira idade que o custo para a manutenção, do ponto de vista da medicação, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da alimentação, é mais elevado, né? E outra coisa, Regina, o abuso financeiro. Dentro de casa, os dados também das denúncias é grande. O abuso financeiro em 2016 foram 13.389 denúncias, foi de que os familiares pegam procurações dos pais, da mãe, dos avós, né, e ficam utilizando a aposentadoria deles, que já é pequena, e simplesmente deixam de trabalhar ou deixam de comprar a medicação, a alimentação mais adequada para a pessoa da terceira idade. Então, nós temos que nos revoltar, indignar contra isso, para poder a gente ter uma atuação mais efetiva nesta casa, no sentido de fiscalizar e de propor políticas públicas que levem dignidade à terceira idade. Agora, por exemplo, o governo ainda está propondo nessa reforma da Previdência um limite maior para se receber o BPC, né, que é o benefício de prestação continuada. Tem como barrar isso nessa reforma, né, impedir que eles percam mais esse tipo de direito? Pois é, o governo está dificultando que os idosos tenham acesso ao BPC, que era um direito garantido, está aí há muitos anos em vigor, que era com 65 anos de idade, aumentou para 68 anos, dizia que o idoso, a partir de 65, tinha direito à medida de que a renda média da família, do núcleo familiar, fosse até 1/4 do salário mínimo. Agora, não. Agora pega toda a renda familiar, inclusive de rendimentos de benefícios temporários, né, e de toda a família. Então vai reduzir o número de idosos que têm direito ao BPC e vai acontecer o seguinte, o idoso vai ficar cada vez mais empobrecido e vai deixar de circular recursos na economia dos municípios brasileiros. Com certeza. Deputado, muito obrigado por seus esclarecimentos aqui no programa. Muito obrigado e queria te cumprimentar por tocar num assunto tão importante que está na agenda de preocupações de todos nós. Eu conversei sobre os direitos dos idosos com o deputado Angelínquia, do PT do Acre. Assista esta e outras edições em nosso site, no câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.